Olá, vamos então passar uma visita agora virtual, tá? Como se fosse, né, um hospital aqui normal, tá? Um hospital que eu trabalho. E vamos ver como é que é uma visita de stewardship e como escolher, né, os antibióticos para os pacientes. Então, vamos começar aqui com esse paciente. Ele está numa UTI, tá usando meropenem, 1 grama de 8 em 8, que é uma dose padrão. Já estava aqui no sétimo dia, do sétimo dia planejado, né? Uma neoplasia, psoas, um abscesso. Já fez uso de ceftriaxona, já tinha usado previamente metronidazol. Na sequência, acabou usando uma quinolona, levofloxacino, não apresentou melhora. E o antibiótico foi ampliado, então, para um carbapenêmico. Acho justo, né? Já usou ali um esquema de primeira linha com ceftriaxona, segunda linha com levofloxacino e ele já está numa terceira linha de tratamento e não temos aí nenhuma cultura positiva para ele, exceto, né, uma coleção que foi obtida cultura com o crescimento de células levedoriformes. Lembrando que é uma paciente imunossuprimida, então isso aqui deve ser considerado. E aí, células levedoriformes, até que prova o contrário, isso aqui é uma cândida ou um cripto. E aí você pode decidir. Se o paciente está grave, começaria uma anfotericina, ou se não, eu iniciaria um fluconazol, aguardando a identificação final e o antifungigrama, obviamente. Tá? Então, um caso empírico, né, onde a gente não pode fazer muito aqui intervenção. Por estar na UTI, né, é difícil escolher uma dose ideal, porque eu não tenho aqui a bactéria identificada, eu tenho uma MIC mediana de 1, né, então indo lá para uma simulação de Monte Carlo, né, um meropenem 1 grama de 8 em 8, desde que a gente faça ele em infusão contínua, está adequado, né? Então 3 gramas em infusão contínua, lembrando sempre de fazer a primeira dose de ataque, né? Começa 1 grama de ataque e inicia os 3 gramas em infusão contínua, tá? Aqui é um outro paciente, tá com genta, metro e vanco, tá? Já está no 6º dia de terapêutica. É um paciente que já tinha usado previamente ampicilina com sulbactam, mais uma quinolona. Paciente que tinha uma pancreatite aguda, necrohemorrágica, paciente grave, está na UTI. E ele tinha aqui, né, isso aqui é do mês passado, 14 de junho, né, hoje eu estou passando a visita aqui dia 7 de julho, 2 hemoculturas com o Staphylococcus aureus, né, sensível a oxa, então um MSSA. Hemocultura com MSSA, importante descartar aí uma infecção relacionada a catéter, infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Ele, por pancreatite, né, estava em jejum, fazendo nutrição parenteral, já tinha iniciado nutrição enteral, então uma infecção provavelmente relacionada ao catéter. Removeu o catéter, removido o foco, você vai fazer o tratamento da bacteremia por Staphylococcus aureus. E obviamente que daí você pode escolher, né, a oxacilina, mas a oxacilina é uma droga que tem uma farmacocinética bem ruim. A droga de escolha aqui seria a cefazolina, mas não tem testado aqui cefazolina, professor. O que eu faço? Se é sensível a oxa, vai ser sensível a todos os beta-lactâmicos, exceto ao Astrionan e ao ceftazidima. Quer dizer, até pode ser sensível a ceftazidima, mas não é uma droga segura para tratar esse paciente. E óbvio, aqui eu estou falando das penicilinas também, né? Amoxi, AMP, a própria penicilina não vão ter atividade. Não sei se eu deixei passar mais alguma. Seria droga de escolha. Você pode usar também aqui uma quinolona, também é uma droga segura para tratar a bacteremia por Staphylococcus. Pode usar genta, pode, né, mas lembrar de atingir o pico, tem que ter a MIC, tem que ter 10 vezes o pico acima da MIC, então é importante fazer nível sérico de gentamicina. Vancomicina eu não uso, né, porque eu vou usar para MRSA, né, tem trabalho mostrando que quando você usa vancomicina para tratar um MSSA, a mortalidade é maior do que se você usar uma droga contra MSSA, no caso, uma oxacilina ou uma cefalosporina de primeira geração, ok? Sulfametoxazol trimetoprim dá para usar? Dá, é uma droga que tem nível sérico, é uma droga segura, tem alguns eventos adversos, mas eu deixaria uma droga como opção para switch oral, né, a partir do momento que o paciente estivesse bem, uma vez que nós não temos no Brasil mais, né, a sulfa injetável, talvez volte, mas até o momento aí do curso nós não tínhamos sulfa injetável. E rifampicina a gente nunca use,
para tratamento em monoterapia de infecções estafilocócicas. A gente usa sempre combinado como uma ação antibiofilme para infecções relacionadas ao quê? A implantes, certo? A gente, vocês vejam aqui que ela está, né, numa dose bem alta de 5 ampolas, né, de 80 miligramas, isso dá 400 miligramas, então está fazendo 5 miligramas por quilo, e o intervalo de 36 em 36 horas está ajustado pela função renal. Então, lembrando que a gentamicina, a gente não diminui a dose na insuficiência renal, a gente aumenta o intervalo entre as doses, ok? Lembrando que aqui, gente, esse esquema que ele está usando agora não é mais para tratar essa bacteremia. Essa bacteremia já foi tratada, né, aqui quase um mês atrás, e o tempo de tratamento de uma bacteremia por Staphylococcus aureus não complicada pode ser 7 dias. Você estende para 14 dias quando você, né, o paciente não tem uma melhora adequada, um paciente tem alguma complicação. E obviamente que vai depender da complicação. Se for uma endocardite, daí é 42 dias. Se for uma osteomielite, 42 dias. Se for, né, uma tromboflebite séptica, talvez 14 dias ou até mais, conforme a evolução do trombo. E osteomielite, né, então, principalmente na coluna, com psoite, é muito frequente. Nós temos outro paciente aqui, está usando ceftriaxona para tratamento de uma pneumonia adquirida na comunidade, está com dieta livre, uma disfunção renal, vários erros aqui, né? Primeiro que esse paciente com dieta livre poderia já ter trocado a ceftriaxona por amoxicilina ou ampicilina oral, ok? Ou doxiciclina, não precisaria estar usando a ceftriaxona ainda injetável. Pelo menos o tempo está adequado, 5 dias, embora um paciente tenha uma melhora clínica ali em 72 horas, com frequência respiratória menor que 24, frequência cardíaca menor que 100, manutenção do nível neurológico, uma saturação acima de 90, você pode retirar, né, a terapêutica para a PAC, ok? Ceftriaxona não é droga de escolha, é uma droga alternativa para tratamento de pneumonia. Esse aqui é um paciente, então agora o outro está usando ampicilina, 1 grama de 8 em 8, é uma dose esquisita, mas é porque está ajustada para a função renal. Esse paciente tem uma creatinina de 2,7, então a gente vai para uma tabela de correção e ficou essa dose estabelecida de 1 grama a cada 8. Por que está usando ampicilina? Porque esse paciente tem uma urocultura, né? Aqui eu não sei se é uma piela ou uma cistite, com Enterococcus fecalis, sensível a AMP, CIPR e vanco. Tá? Quando eu tenho um Enterococcus fecalis sensível a AMP e a MOX, eu não uso vanco, a mortalidade é maior, então sempre usar um beta-lactâmico. Posso usar uma quinolona aqui? Pode, é uma excelente opção para tratar, né, infecção urinária. Por outro lado, nós temos que lembrar no uso racional dos antimicrobianos. Então, se eu posso usar antibiótico de menor espectro, como AMP e amoxicilina, é lógico que eu vou escolher essa medicação. Esse paciente aqui não tem a evolução da dieta. Se tivesse com dieta oral, a gente poderia trocar para amoxicilina oral. Está no 5º dia de tratamento, de 5 dias, então tempo adequado para tratar uma pielonefrite. 5 dias, não mais que isso, ok? A não ser que tenha complicação. E se for complicação, aí obviamente que vai estender o tratamento para 10, 14 dias, tá? Aqui é uma paciente que está usando amicacina e sulfametoxazol trimetoprim. É uma paciente que tem uma infecção associada a uma área de queimadura, então um grande queimado com sepse. E a amicacina é um esquema empírico, né, no nosso hospital, porque devido à epidemiologia das infecções relacionadas aos queimados. Então, quando eles têm uma infecção, é feita a cultura do material e iniciado uma amicacina, que vai ter cobertura para a maioria das nossas pseudomonas, a Cinetobacter. Também tem atividade contra MSSA, embora vocês aprendam muitas vezes que a aminoglicosídeo só tem atividade contra gram-negativos, né? Isso é uma mentira, também tem uma boa atividade contra Staphylococcus aureus, tanto genta quanto a mica. Quando é sensível a genta, vai ser sensível a mica. Você não tem um teste de sensibilidade automatizado que teste a mica para estáfilo, tem para genta, tá? Então você superpõe de que a mica também vai ter atividade. E esse paciente teve, né, uma aqui bacteremia por agora sim, um MRSA, tá? Resistente a oxa, mas lembra aqueles MRSAs da comunidade. Por quê? Veja, um MRSA que é sensível a quinolona, a clindamicina, genta, isso aqui provavelmente é um MRSA comunitário, ok? Então, você pode usar esses medicamentos aqui
como sulfa, quinolona, clinda, genta, menos rifampicina, para tratar uma bacteremia por Staphylococcus aureus, ok? A vanco é a droga que a gente tem maior conhecimento, né? Eu iniciaria com vancomicina para esse paciente. Conforme a melhora clínica, eu trocaria o esquema para um medicamento oral. E nesse caso, você pode usar sulfa, você pode usar uma quinolona, e esse paciente então está usando sulfametoxazol trimetoprim para o tratamento dessa bacteremia por MRSA, já com melhora clínica. Lembrando que os nossos MRSA são muitas vezes sensíveis a não só a vanco, mas também a sulfa. A sensibilidade à sulfa é muito grande. E não usar monoterapia com rifampicina. Então, está tratando a área queimada e mais uma bacteremia por MRSA. Bom, professor, mas se eu identifiquei o MRSA aqui na hemocultura, não posso atribuir que a área de queimadura está infectada também com MRSA? Não, não pode, tá? Uma coisa nem sempre tem a ver com a outra. Então, você trata o empírico aqui e o da hemocultura você trata também, a não ser que viesse na cultura do tecido o mesmo micro-organismo. Nunca faça essa correlação com pacientes queimados, ok? Gentamicina, 2 ampolas cada 36 horas, tá? Para tratamento de uma sepse de foco pulmonar com insuficiência renal. Então, seja aqui um paciente com insuficiência renal, foi ajustado o intervalo da dose. E por que genta para uma sepse pulmonar? É a epidemiologia desse hospital. Tá? Então, esse hospital aqui tem uma epidemiologia muito forte para bacilos gram-negativos, multiresistentes, e os aminoglicosídeos, na epidemiologia, têm um perfil de atividade superior aos carbapenêmicos. Então, são as drogas de escolha, sem falar que têm um menor espectro, menor custo, comodidade posológica. Você pode fazer a dosagem do nível sérico no equipamento automatizado. Então, tem muitas vantagens a gentamicina. Mas a gentamicina não é boa para pulmão? Essas perguntas que eu faço são perguntas que as pessoas me enviam e eu pergunto de onde que tirou isso. Eu já ouvi falar. Mas ela não tem uma boa difusão na secreção traqueobrônquica. Me diga algum antibiótico que tem uma boa difusão em um tecido avascularizado, que é o muco. Então, tem que ter um pouco de atenção nesse sentido. Talvez um antibiótico lipofílico, mas os hidrofílicos geralmente não vão ter boa penetração em muco. Mas no parênquima pulmonar vai ter uma atividade, uma concentração efetiva. Mas aqui o tratamento está empírico, culturas vieram negativas, vamos manter. Foi tirado a vanco, porque o protocolo nesse hospital é genta com vanco, porque não houve crescimento no aspirado traqueal de Staphylococcus aureus. Quando a cultura vem negativa, você pode tirar a cobertura para Staphylo aureus, mas você não tira a cobertura para os bacilos gram-negativos, ok? Aqui um paciente usando o Ampicillobactam para tratamento de pneumonia. Aqui não é 5 de 10, vão ser 5 de 5. Está com dieta livre, tá? Então, perfeito. Esse paciente está usando ampicilina com sulbactam, melhor do que ceftriaxona. Eu tenho aqui um beta-lactâmico e foi ampliado aqui com sulbactam, provavelmente aí que era talvez um paciente mais idoso, uma pneumonia moderada a grave, mas lembrar de que aqui já está no 5º dia, mas eu espero que ele tenha usado aqui um macrolídeo junto com o ampicillobactam. Lembrar que entre os macrolídeos a claritromicina é superior à azitromicina, então eu combinaria ampicilina sulbactam com claritromicina para tratamento de uma PAC moderada para grave. Nós está com dieta oral, já deveria ter feito o quê? O switch. E aí o switch aqui seria amoxicilina com clavulanato. Você pode fazer 500 de 8 em 8 do componente amoxicilina. Pode fazer um comprimido e meio de 12 em 12. Você pode fazer 2 comprimidos de 12 em 12. Tem várias opções terapêuticas para PAC que você pode otimizar, melhorando aí a farmacocinética e também otimizando os intervalos. Aqui, paciente com protocolo sepse desse hospital. Vancogenta, tá? Tá no 3º dia de vanco, no 5º dia de 5 de genta, então vejo que sepse 5 dias é suficiente. E tem no aspirado traqueal uma E. coli sensível a mica, amoxiclavulanato, cefepima, mero e SUT. Tá? Então essa E. coli aqui não está escrito, mas ela é uma ISBL, porque ela tem resistência a ceftriaxona, a cefalosporinas de 1ª e 2ª geração. E eu já digo para vocês, por ser sensível a cefepima, ela não deve ser uma ISBL do tipo CTXM, ela deve ser uma ISBL do tipo TEM ou SHV. Então poderia ser usado cefepima, poderia ser usado a sulfa,
poderia ser usado a amicacina, né, e poderia ser usado também amoxi com clavulanato. Aqui uma observação muito grande. Tá? O clavulanato tem atividade, inibe a ISBL, o sulbactam não. Então, nesse caso aqui, de uma forma exclusiva, não há indicação, tá, de você trocar o amoxiclavulanato por ampsulbactam. Isso é um risco. E tem também, né, numa hemocultura, uma pseudomonas aeruginosa, sensível à amicacina e genta, a quinolona, né, tanto cipro quanto levo, e também sensível ao carbapenêmico. Resistente aqui a ceftazidima, a cefepima, então provavelmente uma pseudomonas ISBL ou algum outro mecanismo, né? Não é muito comum pseudomonas ter ISBL e a gente nem testa as ISBL de pseudomonas, ela tem às vezes algumas intrínsecas. Então o que nós temos que fazer aqui? Trocaria essa gentamicina por amicacina, que eu cobriria tanto a E. coli do aspirado quanto a pseudomonas da corrente sanguínea. Só cuidado, temos que ver a MIC dessa amicacina para saber se eu alcanço o alvo terapêutico. Se for uma MIC de 16, de 8, cuidado, eu vou ter que fazer uma dose, né, de 35 miligramas por quilo de amicacina para alcançar o meu alvo terapêutico. Então, cuidado, tá? Tanto que está aqui, ó, orientado a amicacina. É um paciente com disfunção renal, o tratamento é curto, não vai piorar isso, tá? A não ser que eu usasse um tratamento mais prolongado e, obviamente, o ideal é fazer a dosagem sérica de amicacina no pico e no vale. Por que no pico? Ver se alcanço 10 vezes acima da MIC. Segundo, no vale, para verificar toxicidade e ajustar o intervalo entre as doses. Eu tenho que, 23 horas depois da infusão, antes da próxima dose, tirar uma amostra sanguínea e fazer a dosagem de amicacina. Se a amicacina vier ali maior do que 5, eu, 12 horas depois, meço novamente. Eu tenho que ter uma amicacinemia menor do que 2 ou uma gentacinemia menor do que 1 ou 2. Desculpa, menor que 5 para mica, menor que 1 e 2 para genta, para eu poder fazer a próxima dose, ok? Aqui um outro paciente com piperacilina e tazobactam, de 8 em 8 horas, provavelmente está fazendo infusão estendida de 4 horas. Piperacilina a gente sempre faz infusão estendida, lembrar de sempre, a primeira dose fazer em 30 minutos. Por uma neutropenia febril, então paciente com uma neoplasia hematológica, tá? Não tem história aqui, mas eu já imagino que seja isso, tá? Isso aqui é a visita stewardship. Então, função renal está ok? Está fazendo infusão estendida de beta-lactâmico? Porque esse paciente está numa enfermaria, ele não está na UTI, então não dá para usar a bomba de infusão para todo mundo no hospital, né? Isso nem sempre é uma realidade. Se fosse possível, eu colocaria. Se não, só pede para correr entre 3 a 4 horas, ideal de 4 horas. Está no segundo dia de terapêutica, então tem que esperar aqui o resultado de hemoculturas, fazer identificação de foco, verificar o grau de neutropenia, investigar a doença fúngica invasiva, se não melhorar, dá febre. Aqui um outro paciente com gentamicina, tá? Um paciente com infecção do trato urinário, está em jejum, 5 de creatinina, está prescrito gentamicina, né? 3 ampolas, 240 miligramas, provavelmente aí entre 3 a 4 miligramas quilo, tá uma dose boa para tratamento de uma ITU. Foi feita a primeira dose, como agora, e temos que ver aqui a questão do intervalo dessa medicação. Provavelmente está como agora porque você faz o nível sérico e você só define o intervalo depois que você fizer o nível de vale. Se não, um nomograma de correção aqui com creatinina de 5, provavelmente esse paciente vai fazer genta a cada 72 horas, ok? Tá com ganciclovir, esse outro paciente aqui, que é um paciente, né, provavelmente transplantado, faz parte da nossa planilha, mas a gente não vai discutir aqui as profilaxias e tratamento das infecções virais. Vamos focar nos antibióticos. Aqui um paciente com uma celulite periorbitária sem boa resposta clínica à ceftriaxona. A pergunta é por que usar ceftriaxona para uma celulite periorbitária, sabendo que os principais patógenos são Staphylo e Strepto. Então, a droga de escolha seria aqui uma cefazolina, você poderia usar mox com clavulanato, você poderia usar uma cefalosporina de segunda geração, né? Você poderia utilizar uma doxiciclina, você poderia usar uma clindamicina, você poderia usar uma sulfa. Mas, né, eu colocaria aqui
uma cefalosporina de primeira geração para tratar essa celulite. Ou se você tem medo de que esse paciente tenha usado antibiótico prévio, faria uma cobertura para MRSA, que seria com vancomicina, ou daptomicina, ou linezolida, ou sulfa, ok? Dentre as drogas, a droga de escolha para tratamento das infecções por MRSA empiricamente é a vancomicina, ok? Se o paciente não está grave, não precisa fazer dosagem sérica de vancomicina para o tratamento de infecções de pele e partes moles, ok? Só que na hemocultura desse paciente cresceu um bacilo gram-negativo, tá? Que está em identificação. Então, pensando num gram-negativo, hemocultura de um paciente que já usou antibiótico, usar quinolona pode ser interessante, porque eu vou estar fazendo cobertura para não fermentadores, no caso a pseudomonas, boa parte dos gram-negativos do hospital. Veja, esse hospital, eu estou falando da epidemiologia desse hospital, não quer dizer que para o hospital onde você trabalhe também seja essa epidemiologia. Mas veja que interessante, né? Eu levo fluoxacino 500 de 12 em 12. Não há por que você quebrar um comprimido, fazer 750 uma vez ao dia. Você pode usar com segurança levofloxacino 500 uma vez ao dia ou 500 duas vezes ao dia. Aí, como é um paciente que já teve aí uma falha terapêutica com a ceftriaxona, pensando numa infecção mais grave, você aumenta a dose do levo de 500 de 12 em 12 para ter uma boa cobertura, ainda mais que você está tratando uma bacteremia. E vejam, medicação via oral. Tá? Embora aqui esteja escrito em jejum, provavelmente aqui ele entrou em jejum agora, ele troca para IV, ou ele estava em jejum e agora já está com dieta e por isso que o médico trocou para via oral. Se ele está em jejum, o médico não ia prescrever oral. Mas é que na nossa planilha isso aqui é das últimas 24 horas, então ele pode já ter trocado para levo oral e ele já voltou com a dieta. Mas o levo é interessante sempre fazer altas doses para alcançar um nível terapêutico, uma área abaixo da curva, acima da MIC, principalmente quando eu estou pensando aí num gram negativo, ok? Então, quando é um CGP, eu tenho menos riscos. Aqui, amoxicilina com clavulanato oral, um paciente com infecção da fístula arteriovenosa, está tratando com amoxiclavulanato para tratar infecções de pele. Nesse caso aqui, principais agentes strepto e estáfilo. Então, poderia ser uma sulfa, poderia ser uma cefalosporina de primeira geração. Amoxicilina com clavulanato também é uma opção interessante, um paciente com disfunção renal. Para esse tipo de paciente com a medicação oral 500 de 8 em 8, você até poderia reduzir a dose para 500 de 12 em 12, tá? E o ideal aqui é ver a evolução clínica, se ele não melhorar, imediatamente trocar esse esquema para uma opção terapêutica que tenha cobertura para o quê? MRSA. Paciente que faz fístula, é um paciente que tem infecção associada a serviço de saúde, ele está andando ali pelas clínicas de diálise, a chance de colonização e infecção por MRSA é grande. Então, cuidado aqui, em deixar monoterapia com amoxiclavulanato. Talvez associar uma sulfa até vir o resultado de alguma cultura, tá? Ou simplesmente trata, vê a resposta clínica, se não melhorar, combina a sulfa para cobertura de MRSA, ou se você optar também por uma medicação injetável, você opta pela vancomicina, ok?